Eu até fiquei meio assim porque é um programa bem tradicional na grade de programação da Rede TV, né? É um programa que eles sempre anunciavam ali por ir meio que no oposto, né, do que as outras emissoras faziam. Enquanto a gente tinha ali o desfile das escolas de samba na Globo, a cobertura do Carnaval de Salvador na Band e no SBT, a Rede TV fazia diferente. Eles mostravam os bastidores mesmo do Carnaval das escolas de samba de São Paulo e do Rio. E a notícia que chega pra gente é que a Rede TV cancelou, então, a cobertura dos bastidores do Carnaval, que era um programa já tradicional na grade de programação da emissora. E esse cancelamento, segundo o jornalista Gabriel Wacker, do Notícias da TV, seria por falta de verba. A Rede TV então teria cancelado às pressas essa cobertura tradicional dos bastidores do Carnaval. A emissora pegou então os funcionários de surpresa e suspendeu toda a programação que seria ao vivo na noite dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro por conta dessa falta de verba. A Rede TV falou, né, com Notícias da TV, e disse que essa decisão tinha sido tomada em agosto do ano passado. É claro que assim, a gente sabe que teve uma suspensão, né, nos bastidores do Carnaval, em todo o Carnaval em geral por conta da pandemia, e esse seria o retorno, né, dessa cobertura. Ela foi encerrada em 2020, em 2021 eles exibiram alguns compactos, alguns especiais, e em 2023 então teria o retorno desse programa que foi cancelado. Uma coisa me surpreende, né? Se foi decidido em agosto, por que será que deixaram para comunicar aos funcionários só agora, né? Tá quase aí no Carnaval. Acho que, poxa, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4, 5 meses, aí poderiam ter avisado um pouco antes também, né? Até porque a gente supõe que as equipes já estavam se mobilizando, já conversando com assessoria de passista, de destaque, mestre sala, assim por diante, essas famosas, né, que desfilam em escola de samba, já deviam estar negociando as entrevistas, aquelas entradas ao vivo. Sim. Então acaba pegando também uma produção de surpresa, né? Inclusive, as fontes do Notícias da TV, de onde o Gabriel Wacker escreve essa notícia, fala o seguinte: 2 ônibus com jornalistas e produtores seriam enviados para o Rio de Janeiro na madrugada de sábado para domingo de Carnaval. Tanto no Rio quanto em São Paulo, um espaço é armado como backstage da emissora. Em alguns anos, esse estúdio móvel ficou em um hotel ao lado do Sambódromo paulistano. O fato foi um balde de água fria que mostrou a real fase da emissora, né, que vive sua maior crise da história, inclusive que foi ultrapassada recentemente pela Record News em quesito de audiência, né? Consegue-se aí uma das piores, né, audiências para uma emissora grande, porque a Rede TV, né, ali se você for olhar em termos de estrutura, é a 5ª, né, maior emissora do país. Mas em quesito de audiência ela foi ultrapassada pela Record News, que é um canal que é basicamente notícia, informacional, reprise, né? Reprise, né? Então assim, perdeu esse posto. Mas olha, então, sabe uma coisa que eu acho que a Rede TV deveria investir além da grade de programação? A gente sempre fala de mudanças na grade de programação. É uma coisa que acho que acaba sendo negligenciada por algumas redes de TV. Se você for comparar, o sinal da Record News no interior do estado, no interior do país, ele é muito mais forte do que o sinal da Rede TV. Então, aqui mesmo, por exemplo, no lugar onde eu tô, se eu ligar uma antena e um decodificador, ele pega a Record News. Até porque na sala da minha casa é assim, mas ele não pega a Rede TV. E isso acaba fazendo a diferença em contrapartida que tem uma grande parcela das pessoas que tem TV a cabo, mas aí você tem que pensar, a pessoa tem TV a cabo, vai receber o sinal da Rede TV e de outras emissoras também, mas ela tem uma gama muito grande de opções, né? Sim, agora, sim. Quem tem um decodificador ali, acompanha pela antena, tem uma opção um pouco mais limitada, tem ali uma Band, uma Record, uma SBT, uma Gazeta. Gazeta, o sinal acaba sendo um pouco melhor, pelo menos aqui na região onde eu tô, o sinal ele é melhor do que o da Rede TV. Na verdade, a Rede TV nem aparece entre os canais, né, localizados. Então, acho que isso também seria legal, né? Ver mais opções. Questão de investimento, né? Mas em infraestrutura, porque eu não acho que a programação da Rede TV é ruim. Eu acho que a programação da Rede TV, ela equivale muito bem à da Gazeta. Porque a Rede TV tem aquela programação voltada mais pro público feminino, tem a Claudete de manhã, tem a Sônia Abrão de tarde, então supre ali o que a dona de casa quer assistir. Mas às vezes o sinal pro interior do estado, que é o que mais consome televisão, porque na capital o povo já não tem muito tempo, né? Agora no interior do estado de São Paulo faria uma diferença
legal, no interior do país, na verdade, não só no estado de São Paulo, seria uma mudança interessante aí para os executivos da Rede TV. É aquilo que eu estava falando sobre as outras emissoras, né? As outras emissoras, elas estão presentes, né, em todos os lugares. Até a Ideal TV, que é a antiga MTV, ela tem, né, cobertura por parte do país. E a Rede TV não, é mais localizada em São Paulo. Então, assim, se for parar para entender, assim, no resto do país, no geral, a Rede TV tá mais para TV Gazeta do que para Band, por exemplo, né? Então, o que eu falo sobre a grade da Rede TV é que falta, sim, alguns pontos. Eu acho que é muito focado sempre no mesmo assunto. Tem uns infomerciais ali no meio que transformam programas em verdadeiras ilhas, e isso reduz a audiência do programa. Alguns investimentos que são feitos, um exemplo claro disso foi o do Fatioli, né? Que deram um jornal ali pro Fatioli, que estava até dando alguma audiênciazinha ali, cancelaram. Depois veio o Siqueira Júnior, que se perdeu e muito, né? Fizeram um investimento muito grande. Então, assim, eu vejo que muitas vezes os investimentos da Rede TV, principalmente nos últimos anos, foram muito ligados a questões políticas, né? Quando a gente vê a chegada do Lacombe, que saiu da Band e foi para a Rede TV, foi mantido no ar durante muito tempo, sendo que estava marcando traço de audiência. Então, com certeza, se é um programa que ninguém assiste, gente, tudo bem, tem que testar mesmo, tem que ver, mas tem que ter o feeling de que uma questão política é diferente de um negócio, de uma questão que você está buscando o público, você quer que o público acompanhe. E esse cancelamento de um programa que dava audiência, que repercutia nas redes sociais, que gerava meme, gerava polêmica mesmo, inclusive o Dudu Camargo foi criticado recentemente, ou melhor, recentemente não, na última edição desse programa, né? Porque não teve por conta da pandemia nos últimos anos. Foi muito criticado e reverberou muito na mídia por conta desse programa, porque aconteceu ao vivo durante os bastidores do Carnaval. E agora esse programa é cancelado. Então, assim, poderia sim ter um esforcinho a mais para tentar pôr esse programa no ar, nem que fosse de uma forma meio, sabe, tupiniquim mesmo, para o público ver. Porque, assim, gente, coisa de baixo orçamento é sempre melhor. O Pânico na Rede TV era um programa de baixo orçamento, era maravilhoso. Foi pra Band, deram um budget maior e o programa virou uma porcaria. Ninguém aguentava assistir, tanto que saiu do ar por falta de audiência. Sim. Então, claro que existem suas questões, óbvio, né? Existem necessidades, sim, os profissionais precisam ser pagos, precisam ter condições de ir e vir, mas eu acho que algumas prioridades estão sendo deixadas de lado. O que a gente não sabe, assim, por essa nota, né, parece que eles cancelaram tanto a edição do Rio quanto a de São Paulo, né? Então, porque era um programa que fazia a cobertura nos dois, né? Uhum. E aí acabou cancelando e aparentemente o programa realmente não vai ao ar mesmo. Sim. Poderiam ter, talvez, não sei, reduzir o número de repórteres, manda dois repórteres, dois cinegrafistas e um produtor ali, né? Não precisaria de um ônibus. É claro que assim, a gente sabe que a situação é complicada, porque enquanto um tá lá na ala, o outro tá no hotel entrevistando as famosas, mas mostrar um pouco mais ao vivo ali, caçando na hora, é que é complicado, né? Imagina, você ter uma equipe muito reduzida para um programa de 2 horas, tendo que colocar conteúdo porque o curioso é que assim, enquanto uma equipe tá gravando, a outra tá gravando, tem uma que tá ao vivo. E aí, esse pessoal que tá gravando já tá gerando material, tem que ter gente para receber. Então é uma estrutura mesmo, não é tão simples assim. Mas pelo menos mandar essa equipe para fazer alguns flashes, né? Mostrar alguns detalhes, gravar com antecedência, talvez fazendo fantasia, mostrando, né? Usar quem já tá no Rio de Janeiro, exatamente, né? Exatamente. Mas usar a equipe que já tá lá, né? É difícil, né? A gente realmente não sabe exatamente qual a situação, mas fica complicado, né? A gente vê que a Rede TV está passando pelo pior momento da sua existência, né? E não sabemos até quando vai permanecer essa situação, se vai ter uma reestruturação. Falaram sobre isso, mas nenhuma novidade. Tudo que a gente recebe são notícias negativas, notícias de que tá feia a coisa pro lado da Rede TV.